Muito bom dia para você, hoje é quarta-feira, dia 8 de julho, finalmente chegou a hora de matar a saudade do Fluminense, é o Fluminense em campo logo mais no Maracanã, ainda não é jogo oficial, são amistosos, é o primeiro dos dois amistosos que o Fluminense vai disputar antes de voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 17 de julho contra o Bragantino, mas já dá para finalmente sentir o gostinho novamente de ver o Fluminense em campo. A gente, obviamente, ficou com muita saudade, afinal de contas, o último jogo do Flu foi no dia 31 de maio contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Copa do Mundo é muito bom, pelo menos para mim, né? Acho espetacular, é um evento incrível, mas a gente gosta mesmo, a gente é apaixonado mesmo pelo Fluminense, é a nossa realidade, é a nossa paixão e é muito bom ver novamente o Fluminense em campo, mesmo que seja por um amistoso, que trará novidade, uma novidade pelo menos, que é possivelmente a estreia de Hulk com a camisa do Flu. Eu falo possivelmente porque não sabemos ainda o time que Zubeldia vai mandar a campo. Pode ser um time bastante modificado. Eu vou trazer tudo para vocês aqui neste pré-jogo. Um pré-jogo um pouco diferente, um pré-jogo mais objetivo, se é que dá para dizer assim, para a gente falar das possibilidades nessa volta do Fluminense após o período de preparação no CT Calçachiri, que seguirá, né, nos próximos dias. Temos aí pela frente mais alguns dias até o dia 17, quando o Fluminense vai enfrentar o Bragantino. Tem muita coisa por acontecer ainda, inclusive em relação ao elenco, poderemos ter mais algumas mudanças em relação a que já temos. Enfim, a partir de agora, aqui no canal do Lessa, pré-jogo no amistoso Fluminense e Nova Iguaçu. Tava com saudade do pré-jogo? Então bora matar essa saudade junto. E você pode chegar neste pré-jogo já deixando aqui o seu like, se inscrevendo também no canal do Lessa. Lembrando que a bola vai rolar às 8h30 da noite lá no Maracanã. E claro, estaremos lá em loco para transmitir. A gente está com saudade de transmissão também, de transmitir as partidas. A partir das 7h30 da noite, tá? Só já antecipando a nossa transmissão. No final do vídeo, aqui também no final do pré-jogo, tem sempre aquele serviço especial para lembrar vocês dos horários, mas a bola rola às 8h30 da noite. Um amistoso que, mas é contra o Nova Iguaçu, um time mais forte. Bom, no final de semana vai ser contra o Bahia, uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro. Mas acho interessante, inclusive o Fluminense já fez jogo treino no CT Calçachiri. E hoje, por sinal, o elenco vai ser dividido em dois grupos. Uma parte fará um jogo treino no CT pela manhã, e o restante do grupo vai para o Maracanã para esse amistoso, tá? Mas não temos a lista dos jogadores que vão ficar no CT, a lista dos jogadores que vão para o Maracanã. Por isso eu imagino que a gente vai ter uma mescla e é importante dar rodagem, dar minutagem. É muito tempo sem jogar, né? É muito tempo sem fazer e é diferente do treino. Por mais que seja um adversário, enfim, que não tem tanta força assim, você sai ali do dia a dia, tem um enfrentamento diferente. E para a galera que está chegando, voltando agora, recuperando o ritmo, o Hulk já está um tempão já só treinando, não joga, né? O Thiago Silva não vai disputar esses amistosos ainda, está lá se preparando, mas é importante para dar minutagem, para dar rodagem e para observar dinâmicas que certamente foram trabalhadas pelo técnico Luiz Zubeldia ao longo desses dias. Então a gente já vai direto para a provável escalação, porque a gente tem algumas possibilidades a partir disso. A gente vai tentar até amanhã chegar ali num consenso de um provável time titular, que não é simples pelos motivos que eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes, atenção para você que vai lá na Foot Fanatics, agora cupom 12%, tá? É o cupom Jornada 12% off. É o cupom exclusivo para você ir lá no canal do Lessa, aqui no Jornada, no canal do Lessa, enfim, e aproveitar as ofertas da Foot Fanatics com 12%, né? O cupom Jornada 10. Jornada 12 off é o novo cupom que você vai aproveitar para comprar camisas, por exemplo, da Copa do Mundo.
né, das seleções que estão aí. Se você já tem camisa da seleção brasileira também, você pode ir lá em todas as seleções, você vai encontrar as camisas de agora, linhas especiais, retrô, tem muita coisa bacana lá, camisas de várias seleções. Das seleções são Adidas, né? Na verdade, o Nike não, mas Adidas tem todas lá. Essa do México, por exemplo, coisa espetacular. É claro, o preço não é barato, evidentemente não é barato, mas tem sempre a linha torcedor com preço mais em conta, e aí você pode, essa aqui, por exemplo, é uma camisa que você vai para qualquer lugar com essa camisa aqui da Espanha, por exemplo, né? Muito bonita, R$219,90, utilizando o cupom JORNADA12OFF, você vai ter 12% de desconto. Pagou no Pix, vai ter mais 10%. Então a gente está falando de praticamente 22% de desconto, várias seleções, você pode ir lá olhar. E claro, Fluminense também, né? Óbvio. Tem tudo de Fluminense lá, como a gente sempre traz aqui. Camisas, os lançamentos, camisas do ano passado. Corre lá e aproveite, é o site inteiro, Jornada 12 Off, para você aproveitar mais descontos. Bom, e o link está aqui embaixo, o cupom está aqui embaixo. Vamos a essa provável escalação, que talvez tenhamos o Maracanã já um esboço do que vai ser o time titular do Fluminense a partir de agora? Talvez, é possível. É possível. E eu tô falando de quê? De ter Hulk, Savarino, John Kennedy ao lado dele. Né? A gente tem esse trio de ataque. Será que vai acontecer agora de cara? O que eu acho, tá? Mediante essa informação que foi publicada inicialmente ontem pela Central Fluminense, o que eu acho que vai acontecer? Como o grupo vai ser dividido em dois, eu acho que a gente vai ter um time mesclado. A gente tem a possibilidade do time titular, se ele optar pelo time titular, pelo menos para jogar, sei lá, um tempo e depois mudar, porque imagino eu, vai ter uma flexibilidade em relação às modificações, para poder fazer várias alterações. Então a gente pode ter um time titular jogando um tempo. E aí seria, hoje, Fábio, Guga, James. Lembrando que Thiago Silva ainda não está à disposição, tá? Então James Freitas e Arana, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Savarino, Hulk e John Kennedy. No jogo treino contra o São Cristóvão, essa equipe esteve em campo durante alguns minutos. Então hoje poderia ser esse o time titular. Então a gente está falando de algo mais próximo de um 4-4-2, se for essa a realidade. Porque o Hulk, ele não é um ponta, ele é um atacante, joga mais por dentro. Então você teria o Savarino também, que flutua muito ali pelo meio com o Lúcio Acosta, e dois atacantes se movimentando, trocando de posição. Vai ser interessante observar essa dinâmica. Agora, é claro que vai exigir também força na recomposição. A gente está falando de Lúcio, está falando de Savarino, Hulk e John Kennedy, que são jogadores que nessa recomposição não são lá especialistas como o Canóbio, por exemplo. Lembrando que o Canóbio e Thiago Silva, os dois estão fora, o Thiago Silva se preparando, voltou há pouco tempo, e o Canóbio está de férias até depois de amanhã, pelo menos essa era a previsão. E aí depois ele voltaria e naturalmente não deve nem jogar final de semana, está de férias. Bom, não sei, né? O Canóbio estava em atividade agora na Copa do Mundo. Vai depender de uma avaliação da comissão técnica também. Então, sem o Canóbio, claro, tem a opção de Soteldo, tem a opção de Serna. Então a gente tem esse time titular que a gente pode, a partir daí, projetar aqui algumas modificações. Você pode ter o Midjan entrando na zaga, os laterais René, Samuel Xavier, né? O meio de campo, o Alisson, um jogador que ficou muito tempo lesionado, está voltando agora. Talvez tenha um Alisson ali no meio de campo, com o Hércules e Martinelli, aí sai o Lúcio, né? Ele pode escalar, não sei se escalaria o Otávio, agora não tem mais o Bernal, mas para dar um pouco, né, de minutos para esses jogadores também. No ataque você tem Germancano. Talvez Germancano começando com Soteldo e Savarino, ou Soteldo e Serna. Enfim, são algumas possibilidades que a gente tem para esta noite. Garotos também que poderão ser utilizados. Pode fazer uma mescla também levando garotos e aí dividir um pouco essa minutagem. Talvez, por que eu estou falando isso? Eu imagino que ele vai guardar o time titular em peso para jogar a final de semana contra o Bahia. Né? Você dá alguns minutos ali, né? Para dar aquela soltada na musculatura, né? Que é um jogo já
tem um clima diferente, né? Maracanã e tal, não é um jogo treino no CT, é diferente. Então eu acho que ele vai segurar um pouco, talvez mesclar, colocar um time mais modificado hoje e final de semana. Aí sim a gente vai ver o que o Zubeldia acredita que é o time titular do Fluminense agora, sem Canóbio e Thiago Silva. Que eu acho que eles só voltarão mesmo já para o jogo valendo 3 pontos contra o Bragantino no dia 17 de julho. Bom, sobre o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, estava disputando até pouco tempo atrás, acabou sendo eliminado na fase de grupos ainda. Na primeira fase não conseguiu passar, terminou até empatado no número de pontos com o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa avançou, o Nova Iguaçu acabou caindo. E agora vai disputar, em termos de jogos oficiais, tem 2 confrontos contra o América pela Copa Rio, que serão nos dias 15 e 22 de julho. Né? Então, pro Nova Iguaçu, é um jogo de preparação. Eles têm competição pela frente, acabaram de disputar o jogo na Série D. O último jogo foi contra o 15 de Piracicaba. Eles ganharam de 1-0 no dia 7 de junho. Então, tem praticamente aí, acabou de completar um mês que o Nova Iguaçu não entra em campo por jogos oficiais. Então, também eles estão em um longo período de inatividade e vão se preparar para esses jogos contra o América. É uma oportunidade desses times que nem sempre tem calendário durante toda a temporada, tá? Então a bola vai rolar às 8h30 da noite. A partir das 7h30 estaremos ao vivo com o Jornada. Um pré-jogo um pouco mais curto, porque, enfim, é só um primeiro amistoso ainda. Estamos no meio da Copa do Mundo, tem muita coisa para acontecer. E no final de semana a gente já vai fazer um pré-jogo um pouquinho maior de 1h30 e depois a gente volta para o nosso pré-jogo de 2 horas, mas a partir das 7h30 da noite, o nosso pré-jogo com a transmissão e o pós-jogo, que vai depender da logística que o Fluminense vai determinar. Teremos coletivas, zona mista, normal, aí é uma coisa que depende da própria comunicação do Fluminense, que a gente vai descobrir no dia, ou seja, mais tarde. Transmissão do Sport TV, Premier e GE TV. Todos vão transmitir com imagem, mas você já sabe, deixa o áudio na transmissão com a gente para você acompanhar, para matar saudade um pouquinho também, né? Porque eu confesso que eu saudade de vocês nos jogos, dia de jogo, a gente analisar jogo. Porra, que eu vou te falar, muito maneiro Copa do Mundo, incrível, tá? Muitos jogos, né, inesquecíveis. Mas, cara, a nossa vida real é essa, é a Fluminense, é aquilo que a gente faz, a gente vive para isso. A gente é apaixonado pelo Fluminense, quer ver o Fluminense em campo de novo. Então, finalmente, poderemos matar essa saudade. Eu sei que depois a gente acaba se arrependendo um pouco, né? Porque a gente passa raiva. Mas faz parte. É assim. Nos vemos mais tarde, então, a partir das 7h30 da noite. Você acompanha tudo aqui no canal do Lessa e no Jornada. Um abraço, deixe seu like, se inscreva no canal, seu comentário. Tamo junto, valeu.